essa decretação de prisão foi uma peça de ficção científica promovida pelo Moraes. É mais uma prova de que ele age com o intestino, ele não age com o direito, ele age pelo intestino. É impressionante como a atuação desse ministro viola completamente a Constituição Federal, viola a lei, porque não há justificativa alguma, porque ele já estava preso. Ele estava preso. Não há justificativa nenhuma. Aliás, ele nem dormiu à noite porque ele estava planejando isso. E outra, ele planejou isso para o dia 22. Olha só o sadismo, a forma como ele, essa psicopatia, esse desejo, esse âmago para poder perseguir o seu desafeto, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu pensei que lá no fundo do poço já tinha um alçapão, mas além do alçapão tem outros, porque juridicamente é uma decisão esdrúxula, patética, medíocre, ilegal, irracional, desproporcional. Foi uma medida simplesmente para humilhar o presidente, humilhar, isso é humilhação. E ainda vem a Polícia Federal disponibilizar o SAMU. Olha, comentar isso chega a embrulhar o estômago, porque eu estou falando como advogado. Como advogado não tem plausibilidade jurídica alguma para poder decretar essa prisão preventiva. Configurar uma vigília como um encontro criminoso, ele está criminalizando a religião para poder ferrar o presidente Bolsonaro, para poder colocá-lo na prisão. Esse era o desejo. Isso já vinha sendo combinado. Se você olhar as publicações anteriores, já estavam falando, essa extrema imprensa ridícula, essa extrema imprensa do Pix, que recebe para poder mentir, ela já estava cooptada, já estava falando, fazendo toda a caminha, né, a cama para poder chegar esse dia. E ele só esperou o dia 22. Quase que não consegue esperar, porque foi depois da meia-noite, imediatamente depois da meia-noite que ele mandou para a PGR. A PGR, 1h15 da manhã, manifestou, tudo combinado. PGR é garoto de recado do Moraes. Ele é assessor do Moraes dentro da PGR. Não existe mais PGR, não existe mais Ministério Público. Aliás, não existe mais nada no país. Não existe respeito a nada. Só existe a cabeça doente. Moraes é doente. É um doente que precisa ser internado em camisa de força. Eu, inclusive, já pedi ao Barroso, e vou repetir agora, o pedido de análise da sanidade mental desse sujeito. Ele é um insano mentalmente, é um doente mental. Moraes precisa ser internado urgentemente para poder, inclusive, fazer um estudo do caso. O que tem na cabeça desse sujeito? Tem nada. Só tem vingança, bilis. Como diz o Barroso lá, né, falando para o Gilmar, bilis. Então, essas manifestações, essa gama de indignação, ela é geral. Eu, ontem, anteontem, né, que foi no sábado que eu cheguei nos Estados Unidos, assim que eu coloquei o pé, ligo o celular, eu vejo. Porque aqui são 2 horas a menos, eu vejo lá a notícia da prisão do Bolsonaro. Então, assim, é surreal, Berenice, tudo isso está acontecendo. Eu não vejo plausibilidade. Se tivesse alguma plausibilidade jurídica, eu comentaria, independentemente de quem quer que seja. Mas não há. Não há. E outro, Bolsonaro, se ele tenha surtado, obviamente, quem que não surta com tanta perseguição quanto essa? Na época que o Daniel Silveira estava preso com tornozeleira, inclusive nós questionamos sobre a questão de escuta na tornozeleira. Eu não tenho a menor dúvida que exista. Bolsonaro não estava errado. Eu já questionei isso. Escuta na tornozeleira. É isso. Não tem, sabe, Berenice, é difícil até de comentar e não ter emoção para comentar. Mas eu vou agir com a razão e dizer que esse ato do Moraes é um ato criminoso de tortura, de humilhação, e que ele precisa urgentemente de uma internação psiquiátrica, porque ele é doente.
doente mental, é um psicopata. Esse é o termo mais correto para utilizar sobre esse sujeito, que eu não tenho como ministro, eu tenho como agente público psicopata, que precisa ser preso no manicômio judicial e com camisa de força, porque sem camisa de força ainda é perigoso ainda ele tentar fazer algo. Então, lamento profundamente essas manifestações religiosas que estão sendo criminalizadas. Olha, tá difícil de suportar e comentar isso, viu, Berenice?